Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais, a Beatriz Cerqueira, deputada estadual, representando o segmento da educação, os professores, analistas, ATBs, ASBs, todas as pessoas envolvidas na carreira da educação, falando na Assembleia Legislativa sobre o projeto de lei 2150, de autoria do governador Romeu Zema. Eu fiz um vídeo essa semana comentando sobre esse projeto polêmico e que está causando repercussão em toda Minas Gerais. Para você que não teve acesso ao vídeo, vou colocar agora para você acompanhar o vídeo da deputada Beatriz Cerqueira comentando sobre o projeto de lei 2150. Na tela para você. Quero trazer aqui uma discussão de conteúdo do projeto de lei, de modo que todos nós estejamos muito cientes do conteúdo desse projeto e dos seus riscos e dos seus problemas para a administração pública. Isso no conteúdo como ele está apresentado. Eu reconheço que existem categorias de vários setores do funcionalismo público que precisam de uma resposta legislativa sobre a sua situação. As pessoas estão com um contrato para terminar, sem saber o que será depois do término desses contratos. E, de fato, é preciso que nós tenhamos uma legislação que possa regulamentar essa situação dos contratos temporários. Cito aqui os setores da segurança pública, cito os contratos administrativos das universidades, o UENG, Unimontes, cito vários outros setores que têm um número menor de contratos, mas que aguardam, mas especificamente esses setores são os que têm contrato terminando no próximo período. Ao analisar o seu conteúdo, eu não tenho dúvidas de que nós precisaríamos de um projeto de lei que fizesse uma transição, FEMIG também, FEMIG tem um número elevado de contratações, que nós pudéssemos ter um processo de transição, cumprindo a decisão judicial, que julgou inconstitucional a Lei 18.185, e que cumprisse a Constituição do Estado e a necessidade do Estado de não interromper os serviços prestados à população. No entanto, se nós lermos o conteúdo do projeto, o projeto está transformando o que é excepcional na regra. A contratação que deveria ser algo excepcional, que deveria ser temporário, o governo aproveitou, na minha avaliação, dessa situação concreta de fim de alguns contratos, para ampliar o rol de contratações, para desconectar a sua contratação da responsabilidade com concursos públicos, e eu não tenho dúvida de que esse conteúdo, como ele está, ele confronta as decisões do Judiciário. Eu tenho aqui a decisão do Tribunal de Justiça e a decisão do STF em outra legislação em relação à designação. E a decisão do Tribunal de Justiça, que é em torno da Lei 18.185, a decisão do TJ, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de serviços públicos, é preciso que os casos excepcionais estejam previstos em lei, o prazo de contratação seja pré-determinado, a necessidade seja temporária, o interesse público seja excepcional, a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o aspecto das contingências normais da administração. O projeto de lei não respeita a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Em que pese o prazo de contratação seja pré-determinado nesse projeto, vários cargos, a situação não é temporária. Principalmente se nós pensarmos cargos, de onde eu tenho melhores condições de falar, os cargos da educação incluídos no projeto não são temporários. Os cargos da FEMIG não são temporários. Os policiais penais não são temporários. É aquilo que vai terminar.
Nós precisaríamos, o projeto de lei é daquilo que vai ser temporário. O Estado não vai precisar, não continuará precisando desses cargos. E se nós lermos o conteúdo, nós estamos aprovando uma contratação irrestrita, extremamente ampla, para contratos que não são temporários, para funções do Estado que não são temporárias. Isso me chamou muito a atenção. Nós estamos ampliando de tal forma que nós submeteremos os servidores contratados a uma legislação que contradiz a decisão do Tribunal de Justiça e, portanto, de uma fragilidade grande. São 33.699 auxiliares de serviços prestando atividades nas escolas em Minas Gerais. 14 mil ATBs, atendentes de secretaria, aqueles colegas que trabalham dentro da secretaria prestando serviço, CIMAD, 143 analistas da educação. Vocês têm ideia do que eu estou falando? Do projeto 2150 discutido na Assembleia Legislativa. É dessas carreiras que nós estamos falando, né? Eu não quero crer, no caso da educação, que nós avancemos num projeto de lei para apontar a extinção de carreiras da educação. Essas carreiras existem porque elas são essenciais ao desenvolvimento da escola. Da mesma forma, é preciso achar um denominador comum naquilo que é pleiteado pelos policiais penais, que é resultado de várias emendas que foram apresentadas. Da mesma forma, é preciso achar um denominador comum com os servidores da área agropecuária, conforme entendimento e emenda que eu apresentei a pedido do sindicato em relação a essa situação. O que nós não podemos é avançar num projeto de lei de tão frágil suscitará nova discussão da sua constitucionalidade, porque a lei que nós deveríamos estar aprovando era uma lei de acordo com os ditames do que o Tribunal de Justiça determinou, considerando que ele julgou inconstitucionalidade de uma legislação de contratação. Então, nós deveríamos estar discutindo um conteúdo dentro do que é a decisão do TJ. E o que está sendo feito é um processo de contratação que amplia, desvincula de concurso, possibilita setores com 100% de contratação, traz critérios subjetivos. O que é obsoleto? Quem vai definir carreira obsoleta? O que é obsoleto na administração pública? E dá um cheque em branco para o governo, de modo que ele não precisa mais ter política de concurso público, né? E a política de concurso público ela é essencial para a administração pública. Então, era necessário processos de transição, de modo a que se garantisse, médio prazo, no mínimo, a realização de novos concursos públicos. Então, eu presto contas aos servidores, aos sindicatos, de que a gente persistirá nesse diálogo na próxima comissão, no plenário, quando o projeto retornar a essa comissão, porque nós não podemos aprovar um texto que desconsidera a vida de milhares de pessoas que hoje são contratadas temporariamente.